Revelado, a incrível canção da faxineira que transformou a vida dele após 25 anos de insônia. Em um escritório agitado de São Paulo, as luzes brilhantes refletiam nas paredes cinzas e o som do teclado ecoava como uma melodia repetitiva. No meio daquela rotina insana, uma presença delicada passava despercebida. Ana, a faxineira de 30 anos. Com seu uniforme surrado e cabelos presos, ela ainda trazia luz ao ambiente. Enquanto limpava mesas e varria o chão, seu coração pulsava uma paixão ardente pela música, algo que ninguém notava. Mas Ana nunca deixou sua voz morrer. A cada noite, ao terminar seu trabalho, ela se permitia cantar baixinho, uma canção que brotava da sua alma. A melodia ecoava no vazio do escritório, enquanto ela se lembrava dos tempos de adolescente no subúrbio, sonhando em ser artista. Quem sou eu, afinal? Pensava. Mas a voz nunca havia desaparecido. Ela se tornava mais forte a cada nota. Lembrava das palmas, dos sorrisos e até das vaias da plateia que um dia sonhou em conquistar. E ao entoar seus versos, Ana sentia um fio de esperança em seu peito. Do outro lado do escritório, Carlos, o executivo de 45 anos, observava. Ele sempre brilhava nas reuniões, mas o que ninguém sabia era que, atrás daquele sorriso ensaiado, havia um homem preso em um ciclo de insônia há 25 anos. As olheiras em seu rosto denunciavam as noites em claro, atormentadas por um desespero que o isolava em seu próprio mundo. Ao ouvir Ana cantar, algo dentro dele despertou, como se a música fosse a única roda que pudesse tirá-lo do fundo do poço. A voz dela penetrava sua dor de forma impactante, fazendo emergir a esperança que ele achava ter perdido. Uma noite, após um dia exaustivo, Carlos tomou coragem e decidiu se aproximar de Ana. "Você tem talento, sua música é incrível", disse ele, com uma sinceridade que o surpreendeu. Mas ao tentar ajudá-la a gravar sua canção, suas boas intenções geraram uma onda de críticas entre os colegas que sempre a viam apenas como uma faxineira. "Por que alguém tão simples mereceria uma chance?", murmuravam entre risos abafados. As palavras a atingiam como flechas, intensificando a pressão sobre Ana. Ela enfrentava não apenas o julgamento, mas a batalha por seu sonho. "Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar." Neste clima de tensão, Ana, determinada, enfrentou tudo que sempre foi imposto a ela. Cada nota que cantava se tornava um ato de resistência, não só pela sua arte, mas em nome de todos que foram invisibilizados. No auge dessa disputa, Carlos se viu diante de uma escolha transformadora: continuar na segurança da imagem que sempre construiu ou se entregar à vulnerabilidade que a voz de Ana revelava. Enquanto ele ponderava, a música de Ana vibrava pelo escritório, um eco que prometia mudança. Poderiam aqueles dois, de mundos tão diferentes, superar as barreiras que os separavam? A última nota cortou o ar, e a pergunta flutuou no espaço. Eles conseguiriam? A coragem de Carlos pulsava forte dentro dele. Ele queria, de alguma forma, ser um apoio para Ana, mas o medo do riso e do julgamento dos colegas ainda ecoava em sua mente. Ele respirou fundo, fechou os olhos por um momento e se viu diante do espelho de sua própria vida. O medo o mantinha encarcerado, enquanto a música de Ana prometia liberdade. Ana havia terminado de cantar,
e a sala ficou em um quase silêncio reverberante. Olhares curiosos buscavam por um movimento, um gesto que pudesse quebrar a tensão. Ela enxugou uma lágrima que escapuliu de seus olhos ao perceber a reação que causara em Carlos. Ele se aproximou lentamente, seus passos pesados pelo peso das expectativas. Ninguém mais aqui parece entender a beleza disso, disse Carlos com a voz rouca. Mas eu entendi, e eu quero ajudar. Ana olhou nos olhos dele e viu uma centelha de esperança que nunca havia encontrado em ninguém antes. Era como se, naquele momento, os dois estivessem se inscrevendo em uma jornada mútua, unindo duas almas que buscavam aceitação e transformação. Você realmente acredita que eu posso fazer isso? Perguntou Ana, a insegurança surgindo em sua voz como uma sombra. Com certeza, sua música é pura e forte o suficiente para quebrar todas as barreiras que colocaram entre nós. Vamos gravar, precisamos fazer isso, afirmou Carlos decidido. Enquanto isso, o burburinho ao redor dele só aumentava. Alguns colegas começaram a fazer comentários sarcásticos, mas Carlos não se deixou abalar. Ele caminhou até sua mesa e pegou o laptop que usava para o trabalho. A ideia era simples, transformar a melodia íntima de Ana em algo tangível, um produto que não poderia ser ignorado. Vamos colocar tudo para fora. Você pode ser mais do que uma faxineira. Vamos mostrar ao mundo quem é você, ele disse, tentando infundir confiança nas palavras. Ana sentiu um misto de temor e excitação. Os dias seguintes se tornaram um turbilhão. Eles trabalhavam juntos nas noites. Carlos ajudava Ana a organizar suas ideias, misturava suas letras com melodias que ela nunca tinha imaginado. Ana, por sua vez, dava ao Carlos a força e a energia que ele havia perdido em sua vida profissional. Com o passar do tempo, a relação deles floresceu em um espaço seguro, onde compartilhavam os medos e as esperanças. A cada ensaio, Ana se sentia mais confiante e Carlos sentia a insônia diminuir. Ele se perguntava se, ao estimular os sonhos dela, estava encontrando a própria redenção. Mas sempre havia a sombra do que seus colegas diriam. O medo do julgamento persistia, como uma volta e meia do passado. Na noite da gravação, o coração de Ana batia descompassado. As luzes do estúdio iluminavam o ambiente, e enquanto ela olhava para a câmera, uma sensação de pavor e euforia a invadiu. Carlos estava ao seu lado, pronto para segurá-la, e a música começou a tocar. A primeira nota surgiu como um sussurro, mas logo tomou forma e intensidade. Ela estava ali, finalmente, diante da oportunidade que tanto desejava. Mas, enquanto Ana cantava, um telefonema inesperado interrompeu a gravação. Carlos olhou preocupado para sua tela e viu que era de um número desconhecido. Seus olhos se fixaram em Ana, cujas expressões demonstravam que ela estava apenas começando a vencer os desafios que a vida lhe impôs. O que será que isso pode significar? Ele se perguntou. E ao atender a ligação, mal sabia que toda a sua vida, assim como a de Ana, estava prestes a se transformar mais uma vez. Carlos atendeu a ligação com a mente borbulhando de dúvidas. Uma voz do outro lado, grave e direta, interrompeu seus pensamentos. É você, Carlos? Precisamos conversar sobre o projeto que você está envolvido? Aquelas palavras fizeram seu estômago revirar. Quem é você? Perguntou Carlos, tentando manter a voz firme, mas a ansiedade escapava por entre seus dedos. Aqui é o Paulo, da gravadora. Vi suas gravações com a Ana. Precisamos discutir uma proposta que pode mudar a vida de vocês. A revelação era eletrizante e, ao mesmo tempo, aterrorizante. Ele nunca esperou que sua ideia era solo que referiu a uma coisa genial.
Carlos olhou para Ana que, curiosa e apreensiva, estava parada à sua frente, aguardando a resposta. Ele sabia que tudo o que estavam vivendo poderia se transformar em uma oportunidade incrível ou em uma armadilha. Vou precisar de mais informações. O que você está dizendo? Estamos abertos a negociar um contrato, mas é importante que ela esteja pronta. A música dela precisa ser finalizada. A tensão na voz de Paulo era palpável. Carlos sentiu uma onda de responsabilidade recair sobre seus ombros. Ele desligou e olhou para Ana, que aguardava ansiosamente. A gravadora quer saber se você está pronta para a próxima etapa, disse ele, segurando as mãos dela como se isso pudesse transmitir segurança. Precisamos terminar a música. Eu não sei se estou pronta, Ana respondeu, mas havia uma centelha de determinação em seu olhar. As dúvidas e inseguranças começaram a dar lugar a faíscas de crença em si mesma. Vamos fazer juntos. Você tem mais força do que imagina, Carlos a encorajou, sua própria insegurança momentaneamente esquecida. E assim, em meio à incerteza, eles decidiram que era hora de enfrentar esse novo desafio. Os dias se tornaram noites intensas de trabalho. Eles passaram noites em claro, debruçados sobre letras e melodias. A música se tornou um reflexo de suas lutas e esperanças. O estúdio, que antes parecia intimidante, agora era um lugar sagrado de criação, onde riam, choravam e acreditavam na magia que estavam criando. No auge desse processo, chegou a nova data de gravação. A sala estava cheia de repórteres e produtores que aguardavam ansiosos para ouvir a canção. O coração de Ana disparava, mas Carlos estava ao seu lado, segurando firme sua mão, sendo a âncora que ela precisava. Você é incrível, Ana. Mostre a eles. Quando a música começou, cada nota ecoou como um grito de liberdade e emoção. Ana cantava com uma intensidade que, enquanto a sala se enchia de um silêncio reverente, as lágrimas escorriam pelo rosto de alguns ouvintes. Era um momento de pura mágica. Mas, no meio da euforia, um murmurinho começou a crescer. Olhares de desaprovação e surpresas se entrelaçavam, gerando uma tensão palpável no ar. Carlos notou os rostos animados se tornarem hesitantes. A música estava ressoando, mas havia algo no ambiente que indicava que nem todos estavam prontos para aceitar aquela voz. Ele viu a sombra do medo passar pelo rosto de Ana ao perceber que a reação poderia ser mais complexa do que esperavam. Carlos, sussurrou ela, com os lábios tremendo. Confie em você, essa é a sua verdade, ele exclamou enquanto a música chegava ao clímax. Mas, quando tudo parecia estar pronto para brilhar, uma figura se levantou ao fundo da sala, interrompendo a performance com uma interjeição crítica. Isso é ridículo! Uma faxineira cantando! Quem ela pensa que é? O ar parou. Ana congelou no palco, e os olhares se voltaram para ela, esperando uma reação. Carlos sentiu seu coração acelerar, a coragem que ele tinha se esvaía, enquanto o julgamento e a dúvida começavam a crescer. No entanto, ele sabia que a verdadeira luta não era apenas dela, mas a deles juntos. O que faremos agora? Carlos pensou, enquanto olhava nos olhos de Ana, prontos para se confrontar com o que estava por vir. O momento decisivo estava prestes a acontecer. E Ana precisava de força, uma força que apenas ele poderia dar. O murmúrio na sala parecia ecoar sem fim, como um longo relâmpago antes da tempestade. Carlos observava Ana, que estava paralisada, o desespero estampado em seu rosto. Aquelas palavras ríspidas, jogadas como pedras, atingiram seu coração. Era como se em um único instante todo o brilho da apresentação tivesse apagado, deixando apenas dúvidas e inseguranças no ar. Carlos sentiu uma onda de raiva misturada com tristeza. Como alguém poderia ser tão cruel?
Mas o que mais o preocupava era a expressão de Ana. Ele havia visto o quanto ela trabalhara, o quanto lutara para chegar até ali, e agora alguém estava tentando derrubar tudo de uma só vez. Foco, Ana, não deixe isso te abalar, sussurrou ele, a voz firme, apesar da inquietância que tomava conta de seu peito. Apenas olhe para mim e cante, eles precisam sentir sua verdade. Ana baixou os olhos, a luta interna clara em seu semblante. As inseguranças estavam à mostra, como um livro aberto. E se eu falhar? Disse ela, a voz trêmula. Carlos apertou a mão dela com força, como uma tentativa de transmitir coragem ilimitada. E se você brilhar? Você é muito mais do que esse crítico. Você é a sua história. Cante por você e pela sua jornada. Desesperadamente ele procurou palavras que pudessem reacender a chama dela. Seus pensamentos viajavam para todos os momentos que compartilhavam, as conversas no estúdio até altas horas e as gargalhadas durante os ensaios. Ninguém pode apagar o que você representa, Ana. Mostre a eles. Ana lentamente começou a erguer a cabeça, em busca de coragem nas palavras dele. A música estava prestes a continuar, mas ela precisava se lembrar por que estava ali. A plateia, embora incerta, também estava composta de corações que poderiam se abrir para a mudança. O verdadeiro desafio não era a performance, mas a resiliência para levantar-se perante o desconforto, para transformar a dor em arte. Carlos a observou, esperançoso, enquanto ela respirava fundo. Os olhares críticos ainda pesavam no ar, mas havia uma nova determinação. A sala silenciou quando ela, ainda nervosa, encarou a plateia novamente. A batida da música recomeçou e, ao invés de se deixar levar pelo medo, Ana começou a cantar. A primeira nota que saiu de sua boca foi um sussurro tímido, mas logo cresceu em potência e beleza, cortando a tensão que pairava. Cada palavra carregava uma história de lutas e sonhos. As cicatrizes que nunca se mostraram ao mundo agora eram expostas na forma de arte. Carlos floresceu ao ver Ana se entregando completamente. Cada nota que ecoava naquele espaço parecia ser um ato de resistência. Mas o crítico ainda estava lá, com um olhar de desapontamento. Ele cruzou os braços como se esperasse que a música falhasse. A pressão do julgamento era clara, mas enquanto Ana se entregava, o poder de sua voz transformou o ambiente. O som era mais do que uma simples canção, era um hino à superação. Os olhares mudaram. O que antes era desdém, agora começava a se transformar em curiosidade e respeito. Carlos sentiu o clima se alterar. O rosto do crítico estava mudando, muito lentamente, mas mudando. Ana tinha conseguido criar uma conexão, fazendo com que finalmente as pessoas se despertassem para a sua verdade. Ao final da música, a sala irrompeu em aplausos. Não era apenas a performance que estava sendo aplaudida, mas a coragem de Ana, a luta dela que agora estava visível para todos. Lágrimas de alegria começaram a escorrer pelo rosto de Carlos, enquanto via sua amiga, agora transformada, receber reconhecimento e amor. Mas, no meio da alvada, Carlos percebeu o crítico levantando-se mais uma vez, agora com um olhar que não era mais de desprezo, mas de interesse. As palavras que sairiam da boca dele poderiam mudar tudo novamente. Carlos previu a profundidade dessa nova virada e soube que a próxima frase poderia construir ou destruir. O que ele diria agora? O crítico se levantou e um silêncio constrangedor tomou conta da sala. A tensão era palpável, como um fio prestes a se romper. Carlos sentiu seu coração acelerar. Ele sabia que as palavras que o homem escolheria a seguir poderiam ser decisivas para o futuro de Ana. Começou o crítico, sua voz um tanto hesitante. Eu não esperava ver o que vi.
Ele olhou para Ana, que ainda estava ofegante, sua energia quase palpável no ar. Você não é apenas uma performer. Você tem uma história, uma voz que precisa ser ouvida, que merece ser ouvida. As palmas que antes estavam em aplausos, agora estavam unidas em um novo espetáculo. A plateia parecia em choque, mas ao mesmo tempo conectada. Havia algo nas palavras do crítico, uma mudança audaciosa que enfraquecia suas críticas anteriores. Se você permitir, gostaria de trabalhar com você, continuou ele. Mas a frase parecia pendurar no ar, como uma promessa que ainda estava por ser cumprida. Sua voz é poderosa. Você tem algo que muitos artistas passam a vida buscando. Sua autenticidade brilha com uma luz que poucos conseguem alcançar. Ana engoliu em seco. As lágrimas que antes escorriam sem controle agora pararam, mas a confusão era visível em seu olhar. Trabalhar comigo? Ela repetiu, como se as palavras ainda não tivessem feito sentido para ela. Carlos se aproximou de Ana, colocando a mão em seu ombro. O medo pelo desconhecido deixou de ser um grande obstáculo e se tornou uma oportunidade. Ele sussurrou, Ana, isso é incrível! Ele está te reconhecendo. Você tem uma chance. Neste instante, Ana sorriu timidamente, o brilho em seus olhos voltando com uma intensidade renovada. O crítico, ao ver a transformação dela, assentiu em aprovação. Sim, estou falando sério. É hora de você sair da sombra. Chegou a hora de cantar para o mundo. Mas, à medida que a sala começava a vibrar com a nova energia da esperança e oportunidades, Carlos não pôde deixar de sentir um misto de alegria e apreensão. Poderia Ana realmente arriscar tudo isso? E mais importante, quem era este crítico que parecia ter mudado tão radicalmente? É verdade, você passou por tantas dificuldades e agora está aqui, transformada. Mas isso também significará abandonar a segurança que você conhece. Está pronta para isso? Ana hesitou. As lembranças de sua vida antiga, de dias em que as inseguranças a paralisavam, não desapareceriam no instante em que um crítico a decidisse apoiar. Haviam dúvidas, medos e o peso do passado a enfrentar. Carlos a olhou, seu coração partido, desejando que ela enxergasse o mesmo potencial que ele sempre viu. Fale com ele, ouça o que ele tem a dizer. Você não está sozinha, Ana. Nós vamos juntos. As palavras dele despertaram algo em Ana que parecia levar suas dúvidas a um novo patamar. Havia ali um chamado, a pergunta do futuro. Seria este o caminho que realmente deseja seguir? Enquanto o rosto do crítico se iluminava com convicção, Carlos percebeu que estava na hora de Ana tomar a sua decisão. Mas, antes que ele pudesse articular as palavras de apoio, um murmúrio repentino passou pela plateia. A porta se abriu abruptamente. Era um homem vestido de maneira informal, mas seu olhar era profundo, como se carregasse anos de histórias. Nem tudo é o que parece, disse ele, interrompendo a tensão no ar. Posso acrescentar algo sobre o que realmente está em jogo aqui. Todos os olhos se voltaram para ele e a sala paralisou em expectativa. O que ele teria a dizer poderia mudar o rumo da noite? O futuro de Ana estava prestes a revelar uma reviravolta inesperada. Os olhos de Ana estavam fixos no homem que, segundos antes, havia interrompido seu momento mágico. Ele se aproximou e a confiança em seu passo contrastava com a incerteza no ar. Meu nome é Lucas, ele começou, a voz firme, mas carregada de uma ternura inexplicável. E eu fui uma das primeiras pessoas a ouvir a canção que você trouxe esta noite. Carlos estava prestes a perguntar como ele poderia ter ouvido, mas Ana já estava absorvendo as palavras com uma intensidade que a fazia vibrar. Era como se uma conexão instantânea se formasse entre os dois.
Cantei essa música para uma amiga há anos, continuou Lucas. Na verdade, fui acordado por ela muitas vezes nas noites em que a insônia me torturava. Sua canção me trouxe paz e eu passei a acreditar que tudo poderia mudar. Ele hesitou, buscando as melhores palavras. No entanto, eu nunca soube quem era você. Ana sentiu as emoções borbulharem dentro dela. Você ouviu minha música? Você realmente se lembrou dela? Sim, disse Lucas, envolvendo a plateia na sua história. Era uma canção sobre luta, sobre não desistir. E quanto mais você cantava, mais estava me convencendo de que eu também poderia lutar. As pessoas na sala já não eram apenas espectadores, elas se tornaram criaturas meteóricas, navegando pelas emoções que flutuavam. Um murmúrio começou entre a plateia, os olhares trocados. Carlos, em meio à confusão crescente, sentiu que uma nova história estava sendo desenhada na sala. E Ana, com o coração batendo descompassado, começou a entender que aquilo era muito mais do que uma oportunidade de carreira. Foi isso que me trouxe aqui esta noite, Lucas confessou, as lágrimas se formando em seus olhos. Eu sou um homem que, por 25 anos, viveu preso à insônia. Mas sua música me libertou de uma prisão que eu nem sabia que existia. Ana olhou fixamente para Lucas e sentiu que um fio invisível as conectava. Ele não era apenas um estranho, ele era um oásis em meio ao deserto que foi sua vida. O que isso significa para mim? Ela sussurrou, mas não era uma pergunta só para ele, era uma busca de clareza para si mesma. Lucas sorriu, um sorriso que parecia ter o poder de iluminar a escuridão. Significa que você carrega uma missão poderosa. Sua voz pode acender a esperança em quem a ouve. É hora de você entender a profundidade do seu impacto. Essa revelação atingiu Ana como um soco no estômago. A noção de ser um instrumento de mudança soou mais forte do que qualquer direção de carreira que poderia vislumbrar. Mas e se ela não tivesse essa responsabilidade? E se não pudesse cumprir essa missão que parecia tão grande? Mas eu sou apenas uma faxineira, ela murmurou, lembrando da vida que sonhava deixar para trás. Como posso ser isso que você diz? Como posso me libertar? A sala estava em silêncio, todos esperando ansiosamente a resposta de Lucas. Ele respirou fundo e respondeu com uma certeza que reverberou pelo ambiente. Você não é apenas uma faxineira, Ana. Você é uma cantora, uma compositora, e a vida que viveu a torna única. Por que se menosprezar? Ana olhou para Carlos, buscando apoio em seus olhos. Ele a encorajou com um gesto sutil, um movimento de cabeça, como se dissesse que ela tinha que seguir em frente. E assim, enquanto a plateia aguardava ansiosa, Ana fez a única coisa que parecia certa. Ela olhou para o crítico e Lucas, um novo fogo acendia dentro dela. Então, vamos começar? Mas antes que a resposta pudesse ser dada, uma nova figura apareceu na porta. Eram sombras do passado, rostos conhecidos que Ana jamais esperou ver novamente. O estômago dela se revirou. O que eles estão fazendo aqui? E com essa pergunta, as trevas do passado se aproximavam, desafiando suas decisões tão recentes. O coração de Ana disparou. Ela não sabia se devia se sentir nervosa ou aliviada ao ver aqueles rostos familiares. Eram seus irmãos, Pedro e Júlia, e seu pai, um homem que estava afastado da vida deles há anos. O tempo parecia se arrastar enquanto Ana tentava processar a cena à sua frente. Os sorrisos no rosto deles eram misturados com expressões de expectativa e ansiedade. Ana, você está bem? Perguntou Júlia, o tom de preocupação colorindo sua voz. Pedro fez um movimento apressado para se aproximar. Mas Ana só conseguia olhar para aquela família que significava tanto e ao mesmo tempo tão pouco em sua vida.
Por que vocês vieram aqui? A pergunta saiu num sussurro, carregada de emoções reprimidas. A plateia, alheia à atenção, assistia à cena sem saber o peso do que estava se desenrolando diante deles. Lucas percebeu a situação e, num gesto compreensivo, se afastou, dando espaço para que a família de Ana a cercasse. O silêncio era ensurdecedor. A música estava esquecida, engolida pela revelação dolorosa que se desenrolava. Viemos ver você, Ana. Estamos preocupados, disse Pedro, os olhos azuis fofos rasos d'água. Eu nunca imaginava que você cantaria, Júlia acrescentou, admirando a irmã. Eu só espero que você saiba que todos nós estamos torcendo por você. E eu sinto muito por tudo, seu pai finalmente falou, a voz falhando. A vulnerabilidade dele era quase palpável. Eu não estive presente, eu sei, mas eu quero que você saiba que sempre soube como sua música tocava a vida das pessoas. Me perdoa. Ana sentiu um turbilhão de emoções. A luta do mundo de ser a estrela brilhante em uma sala escura e, ao mesmo tempo, a filha que só desejava a aprovação e o amor do pai estavam colidindo. O que ela sempre quis era que a família acreditasse nela. Mas, por outro lado, tudo o que surgiu naquele momento parecia ameaçar a liberdade que conquistara, a vida nova que ela estava começando a dar forma. Mas agora tudo é diferente, gritou Ana, sentindo a raiva e a dor subindo à superfície. Eu não sou mais a menina que vocês deixaram para trás. Lucas, percebendo a tensão, se aproximou momentaneamente. Ana, você tem a escolha. Esse é o seu momento. Você pode decidir como quer que essa história termine. Não precisa ser uma batalha entre antigas feridas e novos sonhos. As palavras dele soaram como música. Ana sabia que ele estava certo, e no fundo do seu coração algo se aquietou. Mas a presença dos irmãos e do pai gerou uma nova pergunta, uma nova dúvida. O que ela realmente queria? A música que a libertava ou as relações familiares que haviam aprendido por tanto tempo? Tanta coisa para pensar, e a apresentação que poderia moldar seu futuro estava ali, pairando no ar, esperando por uma escolha. Os espectadores, ainda em silêncio, estavam pendurados nas palavras que iriam sair da boca de Ana. O sentimento de expectativa tornava-se quase palpável. Eu preciso de um momento, ela finalmente conseguiu dizer, a voz tremendo levemente. Mas enquanto se afastava e tentava processar tudo, um barulho estrondoso ecoou na sala, fazendo todos se virarem ao perceber a porta sendo reaberta. Outra figura imponente apareceu, e não era qualquer um. Era o famoso produtor musical que Ana nunca imaginara encontrar. Era agora ou nunca. O que isso significava para o futuro dela? Ela teria coragem para enfrentar todos os desafios que viriam? Ana piscou várias vezes, tentando entender se realmente estava vendo o que via. O produtor, conhecido por sua visão aguçada e seu toque mágico, atravessava o espaço como se o tempo não importasse. Ele observava Ana com uma intensidade que a deixava nervosa, como se ele pudesse ler todos os seus pensamentos e inseguranças. O murmúrio da plateia aumentava, a expectativa estava no ar como um perfume doce e pesado. É agora ou nunca, ela repetiu mentalmente, tentando reunir coragem. Levou 1 minuto, mas a sensação da música ainda pulsava dentro dela. Ela virou-se de volta para a família. Os rostos de Pedro e Júlia refletiam uma mistura de amor e esperança. Seu pai, por outro lado, parecia presa a um misto de arrependimento e anseio. Cada expressão deles era um lembrete do que estava em jogo. Ana, o produtor chamou, e sua voz cortou o ar. Você tem algum material? Alguma canção original? Seu olhar estava fixo nela, quase como se estivesse esperando o milagre de uma resposta. Ela hesitou, lembrando-se das letras guardadas em seu caderno, as melodias que a acompanhavam nas noites solitárias. Mas eram apenas sonhos, algo que sempre pensou que seria apenas um escape. Não.
Não estou preparada, balbuciou, seu coração batendo tão forte que sentia como se poderia explodir. Não é necessário estar totalmente preparada, ele disse, como se estivesse lendo suas emoções. Às vezes, basta dar o primeiro passo. Pode ser um espetáculo apenas para você mesma. O que importa é a autenticidade. O que você tem a dizer? Ana olhou para sua família novamente. Elas eram suas raízes, mas, ao mesmo tempo, eram como folhas secas levadas pelo vento, fora de controle, se afastando dela. O desejo de ser ouvida, de ser vista, superava a dor que ela sentia. Eu escrevi uma canção, finalmente disse, a voz tremendo com a insegurança e a determinação. Então, cante para mim, ele respondeu, quase empurrando-a gentilmente na direção da luz do palco. Ana sentiu as pernas vacilarem. E se ela falhasse? E se ninguém gostasse? Um arrepio percorreu sua espinha, mas havia um abraço caloroso em seu peito, uma pequena chama de esperança. Ela respirou fundo e começou a entoar os primeiros acordes de 8 de Julho, aquela canção que havia escrito durante uma noite solitária, quando a tristeza parecia ser a única companhia. As notas escaparam de sua boca e preencheram a sala. Cada palavra que ela cantava parecia ressoar não só para os ouvidos da plateia, mas para cada parte do seu ser. O tempo parou. Quando uma pausa se fez entre suas estrofes, Ana sentiu que completamente exposta ao olhar daquele homem e sua família. O que sentia? Medo? Validação? Liberdade? Do outro lado, a plateia estava fascinada e o produtor tinha os olhos brilhando de emoção. Era uma conexão visceral. No entanto, na mesma fração de segundo, a insegurança se erguia em Ana. Faria aquilo valer a pena? Seria mais do que um momento? Ao terminar sua canção, o silêncio do público foi ensurdecedor. Olhando para seu pai, viu lágrimas nos olhos dele. Seus irmãos tinham sorrisos abertos e, no fundo, esperavam pelas respostas que viriam. O produtor, ainda em estado de choque, finalmente quebrou o silêncio. Você é incrível! Ana sentiu um misto avassalador de alívio e medo. O que viria a seguir? Como essa apresentação mudaria não só sua música, mas também a dinâmica familiar que se formava em uma nova estação? Enquanto olhava para os rostos esperançosos ao seu redor, novas perguntas pulsavam em sua mente. E como um eco distante, sentiu a música voltar a falar, prometendo algo ainda mais profundo e revelador. Mas, e se eu não aguentar? O que acontece depois da decisão que acabei de tomar? Ana ainda estava atordoada com as palavras do produtor. Ele não tinha apenas elogiado sua canção, mas pareceu ver algo nela que ela mesma hesitava em reconhecer. A plateia, agora em pleno silêncio, aguardava suas próximas ações, mas o ar estava carregado de ansiedades e esperanças. Ainda tremendo, ela viu a expressão de seu pai mudar. Ele se aproximou dela, olhos brilhantes e um sorriso angustiado. Você foi maravilhosa, Ana. Sua música é linda. Você tem que acreditar que isso é só o começo. O apoio dele era um bálsamo, mas uma voz na cabeça dela sussurrava incertezas. O que seria o começo? Uma vida nova? E se ela não estivesse pronta para o que viria? Por alguns segundos, Ana se deixou levar pela alegria do momento. Seu irmão e irmã pulavam e riam, frenéticos ao redor dela. Mas logo percebeu que a energia estava mudando. O produtor se aproximou novamente, agora com um semblante sério, um semblante que vinha de quem já havia visto tudo no mundo da música. Ana, ele começou, você está se deixando levar pela emoção do momento. Entenda, o que você fez aqui foi mais do que apenas cantar. Você tocou as pessoas. Ele olhou ao seu redor. Só que a verdadeira jornada começa agora e é cheia de altos e baixos. Você está disposta a mergulhar de cabeça?
As palavras dele a fizeram piscar mais uma vez. Aquela era a pergunta que ela temia, um convite para uma vida que nem sabia se estava realmente preparada para viver. Uma vida de compromissos, decisões, talvez até sacrifícios. Um mundo onde a luz e a escuridão dançavam lado a lado. Sim, eu quero. As palavras saíram de sua boca, mas havia uma hesitação. Ela olhou para a placa da casa de shows ao fundo, onde estavam escritos os nomes de grandes artistas que ali se apresentaram. Sentiu como se estivesse prestes a entrar numa nova dimensão da vida, uma em que os sonhos poderiam ser palpáveis, mas também perigosos. Sim, eu quero. As palavras saíram de sua boca, mas havia uma hesitação. Ela olhou para a placa da casa de shows ao fundo, onde estavam escritos os nomes de grandes artistas que ali se apresentaram. Sentiu como se estivesse prestes a entrar numa nova dimensão da vida, uma em que os sonhos poderiam ser palpáveis, mas também perigosos. Então vamos fazer isso, ele sorriu. Preciso que você me diga onde deseja estar nos próximos meses. Gravações, shows, tudo depende de você. A energia que uma vez foi de nervosismo agora era de excitação, mas ao mesmo tempo ela sentiu uma onda de ansiedade se aproximar. Lembranças dos momentos em sua vida que a levaram até ali começaram a inundar sua mente. Os dias em que pegava o violão e cantava sozinha, os sonhos que parecia não conseguir manter vivos. E se essa fosse apenas uma fase, uma pequena chama que a vida lhe ofereceu antes de se apagar? Ana se virou para a família, que a observava, e em uma fração de segundos a conexão se solidificou. Era a mesma luz no olhar de seu pai que antes havia lhe trazido conforto. Eu quero fazer algo grande, mas e se eu falhar? O medo a paralisava, como um gelo percorrendo sua espinha. E se você conseguir? Perguntou Júlia, com uma confiança que soava como música para Ana. Foi um lembrete do que realmente importava, a coragem de se arriscar, a determinação em enfrentar o desconhecido. O produtor aguardava, os olhos fixos nela, agora ou nunca. Mas, ao fundo, uma nova expressão surgiu, um rostinho que ela reconhecia bem. Era Pedro, seu espírito livre. Ele balançou a cabeça, incentivando-a a seguir em frente, a quebrar as barreiras que a prendiam. Ana percebeu que estava no limiar de uma mudança significativa, uma jornada que começava com a escolha de não permitir que os próprios medos a derrotem. Mas uma pergunta persistente ecoava em sua mente. Como posso enfrentar o que vem a seguir se ainda tenho tanto a aprender sobre mim mesma? E assim, em meio à adrenalina do momento, ela percebeu que não estava sozinha. Era hora de dar o próximo passo, mas a sombra da dúvida ainda pairava sobre ela, como um espectro que sussurrava palavras de destruição. E o que aconteceria se essa sombra começasse a assumir formas mais concretas em sua vida, uma vez que os holofotes se apagassem? Ana respirou fundo. Tudo parecia um sonho, mas a realidade estava ali, pulsante e intensa. O produtor esperava por uma resposta e sua família observava, cada um refletindo diferentes aspectos da sua jornada. Eu quero fazer algo grande, mas e se eu falhar? A insegurança emergia como uma sombra. E se você conseguir? Respondeu Júlia, suas palavras soando como um hino de encorajamento. Ana olhou nos olhos de cada um ali. O amor e o apoio estavam presentes, mas as dúvidas também. O peso dos medos e receios era quase palpável, e por um momento ela hesitou. Afinal, como ela poderia suportar o peso das expectativas que surgiam agora? Ana, falou o produtor, sua voz firme, a sua autenticidade é o que importa. Você precisa abraçar isso. Vamos construir algo juntos, mas a decisão é sua. Ela assentiu lentamente, sentindo a adrenalina percorrer seu corpo. Era como se um foguetão estivesse prestes a decolar. O caminho seria árduo, mas ela não estava sozinha.
Carlos, seu melhor amigo e parceiro, estava ao seu lado, assim como sua família e aquele estranho que, de repente, se tornara uma fonte de esperança. Juntos, eles formavam uma rede invisível de apoio, preparando-a para aquilo que estava por vir. Assim, ao olhar para o produtor, Ana finalmente falou com clareza. Eu quero essa chance, quero me lançar em direção a algo novo. O sorriso do produtor se alargou. Ótimo, vamos trabalhar em um novo projeto, uma gravação que capture a sua essência. Estarei aqui para guiá-la, mas você será a estrela. Os aplausos da plateia encheram a sala novamente, mas agora com uma energia renovada. Era o som da esperança, do renascimento. Ana sentia-se não apenas vista, mas valorizada, e a cada batida de seu coração, a música que antes parecia uma sussurrada promessa, agora rugia dentro dela como um hino de resiliência. Nos dias que se seguiram, Ana mergulhou na gravação da sua canção. Cada estrofe, cada melodia era uma janela para sua alma. Carlos, sempre ao seu lado, a encorajava a ultrapassar os limites do que ela achava que era capaz. O estúdio transformou-se em um espaço de expressão absoluta, onde risos e lágrimas se entrelaçavam à medida que ela se redescobria através da música. No entanto, as sombras do passado não estavam completamente dissipadas. Ana sabia que havia uma multidão de expectativas que ainda não havia enfrentado. O reconhecimento de sua família trouxe um novo peso, um pedido silencioso de reconciliação. Conversas não ditas pendiam entre eles como um véu. Os fantasmas da ausência e do abandono ainda precisavam ser enfrentados. Perto da data do lançamento, ela decidiu se encontrar com seu pai. "Por que você realmente veio aqui?" perguntou, a voz firme, mas carregada de emoção. "Eu queria ver a filha que sempre amei, mas que nunca soube como apoiar. O tempo passou e agora estou aqui, pronto para ouvir sua história", ele respondeu, os olhos sinceros. Ana sentiu uma mistura de raiva e compaixão. A vida não era simples e as feridas não se curam da noite para o dia. "Não é fácil para mim, eu lutei muito para ser vista e você esteve ausente, mas eu sou mais forte agora." O pai assentiu, a dor visível em seu semblante. "Eu entendo, e não estou pedindo perdão agora. Quero estar presente, se você deixar." A conversa foi um primeiro passo importante. Ana percebeu que não precisava carregar o peso da história sozinha. Poderia, sim, reescrever suas narrativas, trazendo novos capítulos para sua vida. E na música, esse aprendizado se transformou em arte. Na noite do lançamento, o espaço estava cheio, o ar estava eletrificado com ansiedade e empolgação. Ela estava no palco, pronta para cantar. Carlos estava entre as primeiras fileiras, sorrindo, sua presença sempre um farol de confiança. Quando as luzes se acenderam e a música começou, Ana finalmente encontrou sua voz. Cada nota que ela cantava estava impregnada de todas as suas experiências, suas lutas, suas vitórias. Ao olhar para o público, viu não apenas rostos estranhos, mas amigos, família e pessoas que, como ela, buscavam liberdade nas notas da música. Quando a última nota ressoou, a ovada que se seguiu foi um grito de aprovação e reconhecimento. Ana sentiu lágrimas de felicidade escorrerem pelo rosto. O que começou como um sonho tímido, agora era uma realidade pulsante e vibrante. Todos os medos do passado não haviam desaparecido, mas agora eram companheiros, não obstáculos. Ana sorriu e Carlos a abraçou após o show. "Você foi incrível, não tem palavras que possam descrever." "Obrigada por estar aqui, por acreditar em mim", ela respondeu, o coração leve. Naquele momento, Ana sabia que a jornada estava apenas começando. Conseguira transformar suas feridas em canções e sua dor em empoderamento. E enquanto olhava para o futuro, sentiu que a música não era apenas sua, mas uma ponte que a ligava a todos. O restante da noite foi um desfile de novos começos. O produtor assediava sua história, jornalistas pediam entrevistas e o mundo parecia abrir as portas para ela. Mas, acima de tudo, Ana entendeu que a música é a verdadeira conexão.
É onde a dor se transforma em arte e a arte se torna vida, cheia de possibilidades. Nunca se esqueça, a verdadeira liberdade vem de dentro. Cante a sua verdade e o mundo ouvirá. E antes que a história de Ana termine, a mensagem é clara. Você precisa se inscrever agora para não perder os próximos capítulos emocionais. Deixe um like agora para fortalecer o canal e ajude a espalhar essa história com seus amigos. Comente suas reações e compartilhe este vídeo com pelo menos 5 pessoas que precisam ver essa transformação. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.